quero saber como é que tá a sua vida e as suas metas e objetivos, tá? Ontem eu perguntei para uma pessoa assim, e aí, como estão as metas do ano? A pessoa falou assim, ah, meu Deus, eu nem lembro de qual minhas metas. Ou seja, eu quero falar disso porque é extremamente importante. Tem um processo que acontece aonde toda virada de ano as pessoas falam assim, eu vou mudar de vida, eu vou fazer diferente, eu vou escrever um novo ano, eu vou me reposicionar em várias áreas da minha vida. E aí ela traça até as metas. Lembra que eu ensinei vocês a traçarem metas aí neurologicamente corretas, tá? Pronto, tracei as metas. Só que aí eu escrevi a meta, mas daqui a pouco eu esqueço dessa meta. E normalmente esse esquecimento ele vem antes de finalizar o mês de janeiro, sabia? Tem um estudo científico a respeito disso, que antes de finalizar o mês de janeiro, as pessoas já se esqueceram das suas metas, as pessoas já voltaram para andar em círculo, já voltaram para sua matrix, já voltaram para o seu processo. Aqueles que disseram que não ia tomar mais açúcar, já voltam a comer açúcar. Aqueles que disseram que ia fazer atividade física, já não está fazendo mais. Aqueles que disseram que ia orar mais, ler a palavra, já ficou pelo meio do caminho, já se perdeu na jornada. Então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Guarda isso na sua cabeça. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Todo dia você dá um passo. Todo dia você constrói uma realidade. Todo dia você se move. Todo dia você cresce um pouquinho. Então, gente, fique atento. Para quê? Para que esse ano você viva na prática seu processo de transformação. Porque você pode aprender, você pode ter alguém para te ensinar tudo. Mas se você não colocar em prática aquilo que o outro está te ensinando, você não vai viver as viradas que você precisa viver. E outra, tem pessoas que elas querem resultados rápidos. Rápidos, né? Alguém perguntou pra mim quanto tempo que você ficou com esse corpo, né, e tal, não sei o quê. E todo mundo achando que eu emagreci. Mas na verdade eu não emagreci. Mas parece que eu emagreci, né? As roupas, parece eu perdi medida, eu perdi gordura, ganhei massa. E aí, mas quanto tempo? Aí eu falei, uai, eu tenho, só de musculação eu tenho mais de 4 anos ininterruptos. No mínimo 3 vezes na semana, no mínimo 3 vezes na semana. Mas eu estou fazendo o quê? Um dia de cada vez, né? Eu leio a Bíblia todo ano. Todo ano eu leio a Bíblia toda, 2 vezes o Novo Testamento, 1 vez o Velho. Fora as outras leituras, a parte que a gente vai fazendo aí no decorrer da jornada. Mas a gente vai dando passos. Olha aí, Gessimar tá na água, academia, alimentação melhor, terminando um curso, sem açúcar, lendo a... Meu Deus, Gessimar, você tá... Meu Deus do céu. Gessimar, tu já foi pra imersão? Se não foi, tem que ir, hein? Meu bem querer falou que tomou uma lambada ontem. Essa é nova pra mim, essa gíria aí, essa expressão aí. Mas amém, amém. Que Deus te levante dessa lambada aí. Ai, Jesus, cadê? Amém, amém. Vamos lá. Minha meta de leitura anual da Bíblia, estou conseguindo diariamente cumprir a leitura. Eu estou vencendo um dia de cada vez. Tá sendo desafiador, mas estou caladinha no espírito. Estou tentando a virada de chave em várias áreas, de uma de cada vez. É isso aí. Eu fiz a outra. Qual foi a outra que você fez? Foi o Liberty em São Paulo? Ah, sabia. Não tem... tá muita coisa pra quem não fez nada.
Muito bom. Hoje vou fazer uma entrevista de emprego. Em nome de Jesus, o emprego é seu. Já visualiza esse emprego pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Me dê sabedoria, me dê discernimento, autoridade, em nome de Jesus. Eu vou dar o meu melhor. Tem alguém precisando de você, Miriam. Esse emprego é seu, em nome de Jesus, tá bom? Se posicione, se posicione. Já é. Gessimar, não, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Não tem como. Não tem como uma postura dessa aí. E é isso. E é importante, gente, a gente dar continuidade. Se você me perguntar todo dia se tem vontade de acordar para poder orar, para poder fazer o que precisa ser feito, para poder estudar, agora eu estou estudando inglês, vocês estão sabendo, né? Que eu estou estudando inglês, estou bem feliz. Já tem algum tempo que Deus vem me falando, mas agora Ele não me falou, Ele me intimou, é diferente, me deu um sacode. E aí eu entrei no inglês. É desafiador, é uma coisa nova, é uma coisa né? Mas tô ouvindo as coisas em inglês, não entendo nada ainda, mas vou entender tudo. Só que ontem eu tava pensando assim, quando eu comecei na academia, né? Só a derrota. E hoje, o quanto que eu melhorei na minha saúde, em tudo. E aí, eu olhando pro inglês, eu falei, daqui a pouco eu vou estar igual na academia. Eu vou estar do outro lado, contando mais um testemunho de empenho, de dedicação, de perseverança, de comprometimento, de disciplina, de constância. Até o final do ano eu vou estar contando o quê? Outro testemunho. E como que aconteceu? Esse testemunho foi construído. Você tá entendendo? Que nada cai na sua cabeça? Do nada? Não tem nada do nada? Então é isso. Que coisa boa. Parabéns, viu? Por vocês estarem dando passos aí. Eu creio que Deus vai fazer grandes obras na nossa vida durante a jornada. Gente, não fica agoniado não por resultado. O resultado vai vir. Acredite. Não tem como você dar passos todo dia. Não tem como você se posicionar todo dia. Não tem como você ir com foco em uma direção todo dia. Você não tem resultado. Vai chegar o resultado. Mas às vezes não é no seu tempo. E às vezes Deus está nos preparando para o resultado. Tem pessoas que se Deus desse o resultado agora, você ia destruir seu resultado. Então, aquieta o coração. Saiba que no tempo de Deus, Deus vai fazer as coisas acontecer. Faz sua parte. Só continua. Vai plantando. Em determinado tempo, você vai colher se você não desanimar. Dantas está falando que vai fazer sua inscrição hoje. Ela vai fazer por ela e pelas duas filhas. Coisa linda. É isso aí. Bora. Tem outras metas também. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Valéria Gouveia. Arrasou. Bora. Vou arrasar no inglês em nome de Jesus. Já é. Eu ter ingressado na faculdade é uma vitória. Arrasou, Mai. É isso. Bora. Vamos fazer esse negócio acontecer, ó. Coisa linda, coisa forte. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim nessa manhã, pra mim e pra você. E eu recebo essa palavra. Ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de uma forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus arrasa, né? Dormindo em meio à tempestade. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?
Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, eu posso fechar aqui que eu já fui ministrada. Meu Deus do céu, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos renova, nos traz resposta, nos dá direção. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, pela verdade e a revelação da tua palavra. Nessa manhã, Pai, renova aqueles que estão cansados e pensando em desistir. Traz renovo no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Queridos, eu creio que essa palavra é pontual e é para esse dia, tá? É pontual e é para esse dia. Quem aqui já pensou em desistir? Vou levantar minha mão. Eu. Quem aqui já pensou em desistir? Deus deu uma palavra, Deus deu uma direção, Deus deu uma orientação, Deus falou, Deus já deu a visão clara para onde você está indo. Mas no meio do processo, você pensou em desistir. Quem aqui já pensou em desistir? Né? Quantas vezes, em meio à trajetória, em meio aos processos, em meio à jornada da vida, nós pensamos em desistir? Ei, pastora Beth, seja bem-vinda, minha pastora. Saudade de você. Então, quem no meio do processo, no meio do caminho, já viveu situações tão desafiadoras que os ventos se levantaram, as tempestades se levantaram e você falou assim: rapaz, eu não dou conta mais não. Eu não tenho mais condição de dar continuidade na jornada, no processo e viver aquilo que Deus disse que eu ia viver. Então, quantas vezes eu lido com pessoas, eu atendo pessoas, ou essa pessoa sou eu, que está em crise e pegando fôlego, pensando em desistir. Desistir de dar continuidade nos planos e nos projetos e no propósito que Deus tem. É por isso que Deus, Ele nos renova todos os dias. É por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É por isso que nós precisamos de Deus, queridos, quando? Todo dia, todo tempo, toda hora, todo segundo, todo minuto. Nós não podemos ser independentes. Nós precisamos ser pessoas dependentes de Deus. Hoje a gente fala muito de dependência emocional, que nós não podemos ser dependente emocional de pessoas, né, de situações, mas nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Nós precisamos aprender a buscar Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos adentrar nesse lugar de uma busca contínua pela presença de Deus para que nós venhamos ser renovados na nossa fé, na nossa alegria e na nossa capacidade para continuar acreditando naquilo que Deus disse na direção da nossa vida. Essa palavra, ela fala que Jesus, ele junto com os discípulos, ele diz: olha, nós vamos passar para o outro lado. Ele não disse a gente vai afundar no meio do caminho, o barco vai naufragar. Não, ele disse: nós vamos atravessar para o outro lado. Então eu vim para te dizer aqui nessa manhã, você não pode parar, porque o lugar que Deus disse que você ia era do outro lado. Não é aonde você está, não é aonde você desanimou, não é aonde a tempestade está gritando e gerando medo ao teu coração. Queridos, quando as tempestades elas se levantam, quando o inimigo ele lança, né, uma movimentação de tempestades, de guerras, de lutas, de gigantes que se levantam para poder paralisar as nossas vidas. Dentro dessa embarcação, nós precisamos entender que as tempestades se levantam, mas essas tempestades,
elas não podem paralisar a nossa jornada. Não existe nenhuma pessoa que não vivencie tempestades. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e hoje, com rede social, com Instagram, vida instagramável, né? As pessoas estão o tempo inteiro se comparando. Elas estão o tempo inteiro gerando esse lugar de comparação. Inclusive, uma conhecida minha ontem falou assim: amiga, esse negócio de ficar postando e tal, uma pessoa me aconselhou não ficar postando, porque tem muita gente invejosa e tal. Eu falei, amiga, do mesmo jeito que tem muita gente invejosa, tem muita gente que vai olhar para a sua história e a pessoa vai se fortalecer pela sua história e ela vai crescer porque viu a sua história. Por exemplo, quantas pessoas já começaram a ler a Bíblia anualmente porque da minha história? Quantas pessoas começaram a beber mais água porque da minha história? Quantas pessoas começaram a fazer atividade física porque da minha história? Quantas pessoas vão começar a fazer o inglês por conta dessa nova história que eu estou construindo? Então, do mesmo jeito que tem aqueles que torcem contrário, tem os invejosos, tem pessoas difíceis, e vão orar por eles, para que Deus os abençoe e tenha misericórdia da vida deles, mas tem aquelas pessoas que se inspiram na sua história, se inspiram nos seus passos, se inspiram naquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Porque, queridos, se eu disser para você que chegar nos lugares que Deus tem me permitido chegar, ó, Dione aí falando, Dionelli, eu comecei a ler a Bíblia. Olha que coisa linda. Eu tenho várias pessoas que nunca tinham lido a Bíblia toda. Eu tenho várias pessoas que nunca tinham feito um jejum. Pessoas que tinham 20 anos de caminhada cristã, mas que nunca tinham feito um jejum completo. Quantas pessoas estão orando, buscando, jejuando, voltaram para a igreja, para congregar? Então, assim, da mesma maneira que tem pessoas que vão falar mal, vão invejar, vão maldizer, tem aqueles que se inspiram na nossa história, no nosso processo, no nosso testemunho. E aí, ela fala assim, pô, é possível. É possível. Queridos, quando eu conto que durante anos eu dormi no chão, eu não tinha recurso financeiro para comprar nada durante mais de 12 anos. Não comprar uma roupa, não comprar um sapato, não poder fazer o cabelo, não poder fazer uma unha. Mas quantas habilidades eu desenvolvi em meio a essa escassez? Quantas habilidades, quantas capacidades em meio à tempestade? Agora, a grande questão é quando as águas entram dentro. Porque, na verdade, o vendaval fora da embarcação, ele não afunda a embarcação. O vendaval fora da embarcação, ele não afunda a embarcação. Mas quando as águas, elas começam a adentrar na embarcação, aí o perigo é iminente. Fiquem atentos aqui, ó, a seus padrões de pensamentos, a esse lugar contínuo de sentimentos ruins. Você tem ideia, né, do nível de tempestade e embate que muitas vezes vem sobre a minha vida por conta de toda a movimentação no reino espiritual que eu faço. E, por fim, só para você ter ideia, até o trabalho que eu faço dentro das imersões e das mentorias está conectada com cura na alma, com libertação, com mudança de vida de pessoas. Tem pessoas que tiveram a vida completamente transformada depois de uma imersão. Pessoas que resgataram casamentos, pessoas que mudaram a vida profissional, pessoas que mudaram de país, que mudou de cidade, pessoas que escreveram livros, pessoas que começaram a trabalhar no desenvolvimento humano, pessoas que trocaram de emprego, pessoas que resgataram os filhos, pessoas que começaram a se cuidar, pessoas que emagreceram 30, 15 quilos, 11 quilos. Quantas pessoas que virou chave, que mudou, que se reposicionou. Entende? Então, dentro dessa trajetória, dentro desse processo, dentro dessa jornada,
muitas tempestades se levantam. Então, quando você olha para a vida das pessoas, às vezes você acha que está tudo bem. Por quê? Porque o Instagram, né, as redes sociais, ninguém vai postar as problemáticas, as tempestades. Ou pelo menos a maioria não vai postar a tempestade. Ela vai postar a bonança, ela vai postar o que deu certo, ela vai postar a porta que se abriu. E muitas vezes, por você se comparar, você acha que só você vive tempestade. Você acha que só você está vivendo embates, só você está passando por luta, só você que tem problema. Não, todas as pessoas têm algum nível de tempestade na vida dela. Todo mundo que entrou aqui nessa rede social hoje para assistir a nossa live, cada pessoa tem um nível de embate, tem um nível de tempestade que se levantou. Mas a maneira como você encara a tempestade faz com que você tenha êxito ou você afunde no meio do caminho. Só que a palavra de Jesus para mim e para você é que nós vamos passar para o outro lado. Palavra de Jesus para mim e para você, nós precisamos abraçar a palavra de Jesus. Nós precisamos abraçar a palavra de orientação de Deus para as nossas vidas. Eu vou passar para o outro lado. Às vezes eu não sei como. E para de se incomodar, se importar o como é com Deus, não é comigo. O como é o que Deus vai fazer, não sou eu que faço o como. Deus, queridos, ele tem suas maneiras, ele tem seus jeitos, ele tem seu processo para ele fazer. E dentro dessa palavra, Jesus disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado. E a palavra diz que deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Deixando a multidão. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, para a gente atravessar para o outro lado, para a gente viver aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, nós vamos precisar deixar a multidão. A multidão fala do que nós falamos ontem, do que todo mundo está fazendo, da programação de mentalidade ruim, negativa, errada, de angústia, de aflição, de ansiedade, de perturbação. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar fazer o quê? Deixar a multidão. Ir para a nova fase. Deixar a multidão para atravessar para o outro lado. Tem pessoas que ela quer carregar a multidão. Ela quer carregar pessoas que não querem ir com ela. Ela quer carregar as crenças, as construções que aquelas pessoas têm. E Deus muitas vezes quer nos levar para um novo nível, para nova fase, para nova jornada. E outra, nesse novo nível, nessa nova fase, nessa nova jornada, tem pessoas que não vão estar conosco. Quem aqui já quis crescer em áreas da sua vida, quis crescer, desenvolver, ampliar, e tem pessoas que não querem? Você se converte, vamos colocar aqui uma situação bem comum. Você se converte, aí de agora em diante você não bebe mais, você não fuma mais, você não vai para festa mais, você agora vai para a igreja, você veste diferente agora. E aquela multidão que antes fazia parte da sua jornada e da sua vida, ela quer trazer você de volta. Só que Jesus está dizendo para você, você vai passar para o outro lado. Você vai passar para a próxima fase. Só que a multidão está falando assim, não volta. Né? Vem ficar com a gente, não volta. E aí a decisão de entrar no barco com Jesus para passar para o outro lado. Só que nessa passagem para o outro lado, as tempestades se levantam. Só que na passagem para o outro lado, a ventania se levanta. E a tempestade, a ventania, ela faz barulho. Ela faz barulho de intimidação. Para quê? Para gerar medo. Medo gera paralisação. O que a tempestade e os ventos, elas trabalham com o quê?
com muito barulho, ela é muito bagunceira. Aquele nível de impacto, para quê? Para você ficar intimidado, seu coração encher de medo e você paralisar. Só que nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus a descansar em meio à tempestade. Isso aqui é muito poderoso. O mundo está caindo. Tá? Eu não sei nem qual é o próximo passo que eu vou dar. De tanta tormenta que está ao meu redor. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Eu preciso aprender com Jesus a entrar em um lugar de tanta confiança em Deus que eu vou descansar no meio da tempestade. Isso aqui é um nível de confiança plena. Conta-se uma história, dizem ser verídica, eu não sei porque eu não vi, que um rapazinho, uma criança, um menino, estava em uma viagem de avião, brincando com o aviãozinho, sentadinho, e começou a ter uma turbulência muito grande durante a viagem. E aquela criança estava plena, continuou brincando. E alguém que estava perto da criança perguntou assim: você não está com medo não? Porque a pessoa que estava lá estava com muito medo. E a criança falou: não estou com medo, meu pai é o piloto. É uma história, dizem ser verdade? Dizem ser verdade. Mas é uma história para ilustrar que aquela criança estava dizendo: eu confio, meu pai é o piloto. Eu não sei como, mas eu confio. Eu vou descansar em meio à tempestade. Que ele vai cuidar de mim, ele cuida dos pássaros. Ele cuida dos lírios dos campos. Ele vai cuidar de mim. Descansar em meio à tempestade é um nível de desenvolvimento emocional fora da estratosfera, um negócio assim sobrenatural. Descansar em meio à tempestade, descansar em meio aos ventos, descansar em meio às guerras. Porque essa tempestade aqui era uma tempestade levantada pelo inimigo. Para quê? Para que eles duvidassem da sua chegada no outro lado. Por que o inimigo ele envia tempestades para a sua vida? Por que o inimigo ele vai contrário a você? Porque ele sabe do tamanho do seu chamado. Ele sabe o nível de impacto que vai ser gerado quando você chegar do outro lado. O nível de transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas quando você chegar do outro lado. Então ele quer fazer o quê? Paralisar você. Ao ponto de você entrar em desespero. Entrar em pânico. Se movimentar em uma frequência de incredulidade. Medo, incredulidade, angústia, aflição, ansiedade. Ao invés de adentrar na paz que excede todo entendimento. Ao invés de entrar na paz que muda toda a história da nossa vida. Hoje, uma pessoa que tem paz, que tem tranquilidade, pessoas que dormem sem medicamento, se tornou até ponto de referência. Fulano tem paz, fulano tem vida, fulano... Quando eu falo pra alguém assim, a pessoa pergunta: você toma algum medicamento? Não. Sério? Sério. Né? Eu tomo suplementação, vitamina, não sei o que e tal, B12, B isso, né? Suplementação, porque vai chegando a idade, você precisa de suplementação, mas não tomo nenhum medicamento, né? Pra nada. Então, assim,
a pessoa, ela nem acredita. Por quê? Porque, na verdade, é tantas pessoas do outro lado fazendo, né, tomando, vivendo, que aquilo que deveria ser o comum se tornou incomum. Então, em meio ao processo, a jornada de ir para o outro lado, viver aquilo que Jesus disse que você viveria, a tempestade vai se levantar. Vai se levantar. E aí eu preciso aprender com Jesus a descansar na tempestade. Eu preciso aprender com Jesus a ter paz em meio à tempestade. Eu preciso aprender com Jesus. Olha só, Jesus nos dá muitas lições em meio a essa palavra. A primeira lição de Jesus é: desconecta da multidão, porque você precisa passar para o outro lado. Desconecta da multidão, porque você precisa ir para a próxima fase. Não tem como ir para a próxima fase da nossa vida conectado com a multidão. A multidão fala de níveis de programações, de crenças desalinhadas, deturpadas, desorientadas daquilo que Deus tem. Porque aquilo que Deus tinha era ir para o outro lado com aquelas pessoas. Então tem pessoas que vão para o outro lado com você. Tem pessoas que vão ficar do lado de cá. E enquanto você não entender isso, você vai tentar carregar pessoas que não eram para estar junto com você na nova fase, no novo tempo e na nova jornada. E tem pessoas que têm muita dificuldade de se desconectar da multidão. Tem pessoas que têm muita dificuldade de deixar esse processo da multidão para viver um novo em Deus, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Segundo lugar, eu preciso aprender a descansar em meio à tempestade. Eu preciso aprender a me posicionar em descanso em Deus em meio à tempestade. Em terceiro lugar, Jesus, ele fala para a tempestade, ele fala com o mar e ele fala com o vento. Ele fala com o mar, ele fala com o vento. Ele diz para o mar e ele diz para o vento: aquieta-te. A palavra de Deus diz: Jesus estava dormindo, os discípulos acordaram, gritando, clamando: não te importa que morramos? Ele se levanta, ele repreende o vento e ele disse ao mar: aquieta-te, acalma. Nós temos 3 direções essa manhã. Eu preciso sair da multidão, de crenças erradas, de pensamentos errados, para ir para o próximo nível, para a próxima fase, para a próxima etapa. Eu preciso aprender a descansar em meio às tempestades que tentam afundar a minha embarcação. Esse descanso fala de plena confiança no Senhor. Só que essa plena confiança em Deus me dá autoridade. Olha isso. Quando eu descanso em Deus, fala de um lugar de busca, de oração, de comunhão, de intimidade, o lugar da presença. O lugar da presença, queridos, é um lugar de descanso. É um lugar de comunhão. É um lugar onde a tempestade está lá, mas você descansa em meio à tempestade. Isso é tão forte, é tão poderoso, é tão impactante. Quantas vezes na minha vida eu estava desesperada, com as ondas batendo na minha embarcação, com os ventos gritando, intimidando. E eu correr para o lugar da oração que se chama descanso em Deus. E ali eu lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, toda a aflição. E eu levantei daquele lugar, o meu problema não estava resolvido. Não estava. Só que o nível de posicionamento, o nível de postura, o nível de autoridade que eu me levantei daquele lugar era completamente diferente de quem tinha entrado lá.
Eu me desconecto da multidão, eu descanso em meio à tempestade e eu vou para o terceiro nível. Quando eu descanso em meio à tempestade, quando eu adentro em um lugar de confiança em Deus, eu me levanto e eu dou ordem. Eu ordeno para aquilo que está tentando me paralisar fora da minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Fora. Tempestade, aquieta-te. Mar, se acalma. Chega. Jesus nos ensina a descansar em meio à tempestade e nos ensina a nos posicionar diante da tempestade. O descanso em Deus e o posicionamento em Deus. O descanso em Deus e a autoridade em Deus para dizer para o vento e o mar: aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te. Ordem para os problemas. Quem aqui já deu ordem para os seus problemas? Quem aqui já falou com os seus problemas? Quem aqui já falou para os seus problemas? Já deu ordem para eles? Você já ousou? Você já descansou em Deus? Teve comunhão com o Senhor, intimidade com Deus, que você se levanta de lá com tanta autoridade que você começa a dar ordem para os problemas. Porque uma coisa é clamar, uma coisa é orar, outra coisa é você em oração, você recebe a autoridade de Deus para se posicionar contra o problema. Postura, posicionamento contra o problema. Aquieta-te, mar. Chega. Parou. Chega, porque a ordem é passar para o outro lado. A ordem é viver aquilo que Jesus disse que eu ia viver. A ordem é me reposicionar no plano, no projeto, no propósito que Deus tem para minha vida. A ordem é que você, mar, você, vento, não vão me paralisar, não. Jesus, ele diz para esses homens: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus estava querendo deixar muito claro que eles tinham autoridade para ter se posicionado. Aprenda a descansar no tempo de descansar. Aprenda a se colocar como alguém que tem autoridade pelo poder de Deus na sua vida, diante do mar, diante das tempestades e diante das situações que se levantam, para que você não viva o plano, o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus, todas as vezes que uma tempestade vai se levantar, alguma coisa vai acontecer, Deus me mostra antes. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus não faz nada na terra antes de mostrar os seus profetas, antes de se revelar os seus profetas. Todas as situações ruins ou boas, Deus, ele me mostra, me dá sonho, me dá visão. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui fazer o lançamento do meu livro. E eu ia fazer um lançamento bem chique, bem diferente, com jantar chique e tal. E eu convidei pessoas próximas, que eu amo, pessoas estratégicas, pessoas que estavam próximas. Porque eu ia fazer um jantar, eu não podia abrir um convite para todo mundo, né? E a pessoa precisava confirmar o convite, né, fazer o preenchimento, se ia trazer algum convidado e tal. Pra quê? Pra gente preparar o jantar para aquele convite. Faltando assim acho que 3, 4 dias pro lançamento do meu livro,
Foi uns 3, 4 dias. Eu não lembro ao certo quantos dias foram. Eu tive um sonho. E no sonho, Deus me mostrou, que na época eu não achava que era Deus. Presta atenção. Ó, no sonho, Deus mostrou que eu estava no lançamento do livro. E várias pessoas começavam a me ligar. E eu atendia. Eu já estava me preparando para o lançamento do livro. Eu estava me arrumando e tal. E as pessoas começaram a me ligar. Olha, Sumaí, aconteceu isso, tenha por escusado. Olha, Sumaí, minha não sei quem caiu. Eu ouvia no sonho a pessoa dando várias desculpas. Eu viajei, adoeci, não sei o que, e tenha por escusado. Eu acordei perturbada. Eu falei, Satanás tá querendo paralisar meu projeto de lançamento do livro. E eu fui orar. Eu tava numa campanha de 5 horas da manhã. Me ajoelhei embaixo onde eu orava na época. E eu falei, Senhor, você viu o sonho que Satanás me deu? Dizendo que as pessoas vão dizer pra mim que não vai vir, que me tenha por escusado, que vão dar um monte de desculpa e que meu lançamento vai estar vazio. Senhor, tem misericórdia. Porque aquele sonho mexeu comigo. Aí o Senhor falou muito claro comigo assim, o diabo não, eu que te dei esse sonho. E agora eu vou te dar a direção do que fazer. Eu quero que você abra o convite na internet. Faltava uma média de 3 dias. Eu lembro que faltava pouco tempo. O Senhor disse assim, abra o convite para a internet, para que os estranhos venham. Porque as pessoas que você gosta, as pessoas que você mandou o convite em honra a elas não vão te honrar. Elas vão dizer, tenha-me por escusado. Então abra o convite, porque lá nessa passagem fala, então vai lá, traga os coxos, os aleijados, os mancos e faça entrar para o meu banquete. Porque aqueles que tinham sido convidados, eles não vão entrar. Deus falou exatamente isso comigo. Eu falei, meu Deus, tempestade se levantou. Só que Deus mostra, Deus revela, Deus fala. E aí eu já levantei, coloquei o convite na internet. Aí minha amiga que estava me ajudando com o jantar, com tudo, ela falou, Sumaí, você tá louca? Sumaí, como que você faz isso? Meu Deus do céu e tal. E ela ficou desesperada. Aí eu contei pra ela tudo o que tinha acontecido. Eu falei, olha, tá tudo no governo de Deus. Ela, então a gente vai ter que aumentar a comida. Aí eu mandei mais dinheiro, aumentou e tal, e tal, e tal. Mas eu abri o convite pra fora. Queridos, como tem, o Senhor sabe do que eu tô falando. Eu tava no dia do lançamento, maquiando, fazendo a maquiagem. Aí eu vi as mensagens chegando. Tenha-me por escusado. Tenha-me por escusado. Eu não era essa palavra, mas que minha sogra adoeceu. Que eu viajei. Que não sei o que aconteceu. Que Deus lhe abençoe. Que Deus não sei o que. Mas eu não poderei ir. Só que quem anda com Deus, antecipa. Quem ora, antecipa. Quem anda com Deus, antecipa. E quem antecipa, governa. Se eu não andasse com Deus, se eu não tivesse no lugar de oração, eu teria o maior nível de frustração de ter feito uma festa e aquele povo não ia aparecer. A tempestade tentou levantar para quê? Para que paralisasse. Só que Deus falou assim, ó, você vai pro outro lado. Você vai pro outro lado. Quem antecipa, governa. E quem ora, antecipa. Quem ora, antecipa. E quem antecipa, governa. Então, se você ora, você governa. Aprenda a orar. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é não. É desafiador. Porque a oração, ela mata a sua carne. Suas vontades. Às vezes você quer uma coisa, Deus está te mandando fazer outra. Às vezes você está querendo ir para um lado, Deus está te mandando ir para outro. Mas quem ora antecipa, e quem antecipa governa. Hoje Deus te trouxe aqui, nessa live, para dizer para você, você vai passar para o outro lado.
Ele te deu 3 orientações. Aprenda a desconectar da multidão. Do que todo mundo faz, do que todo mundo pensa, para onde todo mundo está indo. Você não é todo mundo. Em segundo lugar, aprenda a descansar em meio à tempestade. Esse descanso fala de comunhão, intimidade, proximidade com o Senhor, uma vida de oração, descanso em Deus. A tempestade está lá, mas em Deus eu descanso. Aprenda, terceiro lugar, a receber na oração capacidade, autoridade para se levantar e dar ordem. Para a tempestade, para o vento, aquieta-te. Fora. Fora da minha casa, fora da minha vida, fora da minha família. Quantas pessoas o inimigo está pintando e bordando. As tempestades estão dentro da sua casa. Está pintando e bordando. E você chorando, lamuriando, se levanta. Fora espírito de confusão da minha casa. Fora espírito de inveja. Fora, em nome de Jesus. Tem um momento de descansar e tem um momento de se posicionar. Jesus nos ensina. Tem tempo de descanso, tem tempo de comunhão, tem tempo de ouvir a voz de Deus. E tem tempo de se posicionar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus orientou. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer, você vai para o outro lado. Você precisa entender que o seu lugar não é permanecer na tempestade. A tempestade é passageira. O vendaval, ele é passageiro. Ele tem que ser passageiro, porque ele tem que ouvir a voz do Senhor. Ele tem que ser passageiro, porque ele precisa se aquietar. Quando Deus diz para ele, aquieta-te. O seu lugar não é no meio da tempestade. O seu lugar é do outro lado. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de ficar no meio do caminho. Quem desiste não chega em lugar nenhum. Fácil? Não. Não é fácil. É desafiador. Tem desafios que parece que vai tirar o nosso fôlego, a nossa força. Dias que você acha que você não vai conseguir dar o próximo passo. Mas você entra no descanso de Deus. Você desconecta das muitas vozes, da multidão, tá falando que não vai dar certo, que é muito difícil, que você não consegue. Desconecta da multidão. Descanse em Deus. Adentre um lugar de quietude no Senhor. Às vezes o que nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, é solitude em Deus. Entrar para o lugar da oração, às vezes deitar lá. Ó, solitude em Deus. Senhor, eu vim descansar aqui na tua presença. Ou talvez chorar. Se derramar na presença de Deus, até você não ter mais força, até não ter mais fôlego. Aí depois ele renova as suas forças. Às vezes ali ele te dá uma palavra, te dá uma ideia, te dá um... Você levanta, você vai para aquilo que Deus te mandou. Aí você se levanta em autoridade. Você se levanta em postura, em posicionamento. Quem ora, antecipa. E quem antecipa, governa. Deus te chamou para governar sobre as suas emoções, sobre os problemas, sobre as adversidades, sobre as tempestades da vida. Você não é vítima, não. A Bíblia diz ao teu respeito que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Então se levante hoje. Vontade de desistir, todo mundo tem, inclusive eu. Vontade de, não, deixa esse negócio falando. É mais fácil. É mais fácil desistir do casamento. É mais fácil de desistir de educar os filhos. É mais fácil desistir de melhorar a comida, sabe? É mais fácil. É mais fácil desistir. É mais fácil fazer o que é mais fácil. É mais fácil andar pela zona de conforto, pela procrastinação. Deixar para depois. É mais fácil. É mais fácil ficar no meio do caminho. Chutar o balde. Deixar para lá.
Só que Deus não nos chamou para passar pelo caminho mais fácil. Ele nos chamou para passar pelo caminho dos desafios. Mas dos desafios que vão nos levar para o outro lado. Para o plano, para o crescimento, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E como eu já preguei aqui, nós não ficaremos aquém daquilo que Deus tem para nós. Mas nós vamos viver tudo em integridade. Plano, projeto, propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nessa manhã a palavra de Deus para mim e para você é essa. Desconecta da multidão. Descansa em Deus. Se levante em autoridade para dar ordem para os ventos e para o mar. Para que você possa adentrar naquilo que Deus tem para você. O outro lado. É com Jesus que eu aprendo. Jesus é o nosso principal molde, modelo. Por isso que quando aqueles homens diziam, aceita, os cristãos falavam dos pequenos cristos. Quem você precisa ser? Uma pequena Cristo. Os pequenos cristos. O que Jesus faria? Como Jesus se comportaria? Qual é a postura de Jesus? Qual posicionamento Jesus teve? Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso ver o modelo, como ele se portou. E qual o ensinamento que ele quer me dar. E nessa manhã, Deus está dizendo para você, não para não. Continua. Eu te fortaleço. Eu te pego hoje pela sua mão. Hoje eu fortaleço os seus pés, os seus joelhos vacilantes. Hoje o Senhor está colocando em você um bálsamo. Hoje Deus está colocando em você um bálsamo nas suas feridas. Tem pessoas aqui que estão feridas. O Senhor está me mostrando aqui enquanto eu estou falando com você. O Senhor está me mostrando uma pessoa que confiou em outra pessoa, em outras pessoas. E você foi sendo apunhalada, foi sendo ferida, foi sendo machucada. E você foi tão machucada que agora você falou assim, chega, eu desisto, não quero saber mais de gente, não quero saber. Eu não consigo acreditar mais em pessoas. E o Senhor está dizendo para você hoje, eu estou sarando as feridas que os outros fizeram em você. Eu estou colocando um bálsamo. E enquanto Deus está colocando esse bálsamo em você, eu vejo as feridas que estão atrás de você, porque foram traições. O Senhor está me mostrando uma pessoa que foi traída. Foram traições, como se fosse apunhalada pelas costas. Você deu o seu melhor, mas você recebeu o pior. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para colocar bálsamo em você. Enquanto Deus está colocando bálsamo em você, as suas feridas elas estão sendo fechadas. Sabe por quê? Porque Deus ele te trouxe aqui para dizer, minha filha, eu vou te levar para o outro lado. Essas feridas não vão paralisar você, porque hoje eu estou estancando e fechando todas as feridas que a traição fez em você. O Senhor vai te levar para o outro lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã. Nossa, eu nunca tinha tido uma visão de olho aberto. Eita Deus! Que coisa. Muito interessante. Amém. Senhor, nós oramos. Queremos te louvar. Queremos te agradecer. Muito obrigado pela tua direção, pela tua palavra, pelos teus ensinos, pela tua orientação. Muito obrigado por cuidar das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar, orientar. Nessa manhã, Deus, nos ensina a desconectar das multidões, das crenças, da mentalidade errada, Senhor, que nos impede de adentrar na embarcação e passar para o outro lado. Nos ensina a descansar em meio à tempestade, a descansar no Senhor, aprender contigo. Nos ensina a nos levantar em autoridade, em ousadia, para nos posicionar mediante as tempestades e as dificuldades que se levantam. Pai, que nessa manhã o Senhor possa confirmar a tua palavra,
Que o bálsamo de Gileade possa descer sobre as nossas vidas. Aqueles que entraram aqui, Senhor, e que foram apunhalados pelas costas, traídos, machucados, feridos, possam viver o novo no Senhor. Deus, que esse dia seja um dia do de repente do Senhor nas nossas vidas. Que esse dia seja um dia de fortalecimento. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado por ser aquele que nos conduz em toda a verdade. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer a cada dia, para que em meio às tempestades nós não venhamos desistir. Senhor, e nessa manhã nós abraçamos a visão do outro lado. Nós vamos passar para o outro lado. Obrigado por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém. Depois de terminar aqui, você vai ouvir aquele louvor. Você não vai parar, você não vai parar, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eita Deus, deixa eu te falar. A imersão Transfiguração vai acontecer sábado e domingo. Hoje é quinta-feira. Você só tem hoje e amanhã para fazer sua inscrição. Hashtag fica a dica. Faça sua inscrição. No domingo à noite você vai agradecer. Você vai agradecer por eu ter insistido. Você vai agradecer por ter feito um treinamento tão impactante, tão poderoso na sua vida. Você vai agradecer pelo movimento que você vai viver de cura na alma, de reprogramação de mentalidade, de desentulhamento da sua identidade, de clarificação do seu propósito, de reprogramação mental. Gente, eu vou dizer pra você, meu Deus do céu, vai ser poderoso demais. Eu tô cheia de expectativa, tá? Vai ser a minha primeira imersão de 2025. E todo o dinheiro que for das inscrições dessa imersão, ele vai ser doado para um projeto de compra do terreno para a igreja que está comprando um terreno para a construção da igreja de crianças. Então, além de você estar investindo na sua vida, além de você estar abençoando a sua vida, além de você estar crescendo de uma forma sobrenatural, você ainda vai estar ajudando nesse projeto e você vai estar plantando num projeto muito, muito, muito poderoso, tá bom? Então, gente, faça sua inscrição, manda mensagem pra gente no direct. Quem já fez sua inscrição, manda o comprovante pra mim que eu vou fazer o grupo de WhatsApp. Amanhã pela manhã eu vou fazer o grupo de WhatsApp, colocar todas as pessoas que estão. Quem já fez sua inscrição, compra uma cartolina. Quem não fez ainda, compra a cartolina, que você vai usar a cartolina no treinamento, tá bom? Uma das ferramentas vai ser com a cartolina. As ferramentas que nós vamos fazer são de alto impacto emocional, mesmo sendo online. Só para você ter ideia, a maioria dos meus alunos são online, gente. Eu tenho aluno no mundo inteiro e que viveu mudança, transformação, crescimento, cura na alma, reprogramação, um mover sobrenatural. Então, faça sua inscrição, vai ser online. De qualquer lugar do mundo, você consegue fazer o treinamento. De qualquer lugar do mundo. Presenteie outras pessoas que você conheça, vai ser bênção de Deus. Consegue sim, Valéria, para de graça. Queria muito fazer, mas em casa eu não consigo. Por que tu não consegue? Eu, hein? Consegue, vai para um quarto, se tranca no quarto e faz. Ai, Jesus, Deus é bom, eu quero, então bora, Idelaine. Pronto, faz a inscrição, até que dia? Sexta-feira, eu vou deixar a inscrição até sexta-feira, eu acho que o quê? Umas 17 horas, né, Aline? Aí a gente fecha o link, umas 17 horas eu vou deixar aberto, tá bom? Imersão Transfiguração. Queridos, eu já fiz treinamento, só para você ter ideia, eu já fiz muito treinamento, muito. Eu já paguei em 2 dias de treinamento 17 mil reais. 17 mil reais em 2 dias de treinamento. Mas nenhum treinamento que eu fiz chega nem perto do que vocês vão receber, tá bom? Faça, Maia Vita, você vai gostar muito.
Quem é que perguntou? É pago? Com certeza absoluta. É pago. Pago, pago, pago. Você vai ofertar no projeto da igreja. Não, no... Aline, me puxa, por favor, você não me responde. Manda mensagem no direct. Manda aí mensagem no direct. Isso. O valor é R$250. R$250. Na verdade, é online. Eu tô numa negociação para fazer um treinamento presencial no Rio de Janeiro, mas ainda não finalizei a negociação. Estou orando para que eu consiga fazer. Sei que será uma bênção. Ore e se mova, a grandeza do Criador. Se mova. Vai ser uma bênção. Você vai ver como é forte. É impactante o treinamento. São 2 dias. Eu tenho alunas que elas falam que vale 50 anos em 2 dias. Só para você ter ideia. Imagina alguém dizer que um treinamento vale 50 anos. Porque eu já tive alunos e alunas que chegaram na minha vida, eles já tinham 50 anos, 60 anos. Eu tenho alunos que chegou na minha vida já tinha 60 anos, já estava pensando em morrer. E aí, de repente, a vida muda assim, ó, pá, completamente. Entende? Então é muito forte. Muito forte mesmo. Eu tenho bebê e vou sair para fazer um concurso no domingo. Você vê na gravação, Dantas, o que você não conseguiu ver. Eu estou com a dificuldade de fazer inscrição com os dados de Angola. Mai, não sei nem como te ajudar nisso. Você quer usar, no caso, os dados de outra pessoa? No caso, eu te daria os dados, você usa. Não sei como que a gente consegue, mas a gente vai... Vamos ver se a gente consegue resolver isso, tá bom? Vejam, fazer presencial em Salvador. Agora, Nana, eu tô fazendo de uma forma diferente. Esse ano eu mudei tudo. Eu não tô fazendo mais treinamento por mim mesma. Eu não vou mais construir treinamento. Eu tenho uma proposta de treinamento e empresa, igreja me contrata para fazer o treinamento. Porque uma coisa é administração. A pessoa me convidou para fazer administração, eu vou em qualquer lugar fazer administração. Se a minha agenda permitir, né? Eu vou fazer administração. Outra coisa é treinamento. Treinamento é meu trabalho. Só que esse primeiro trabalho do ano que eu tô fazendo aqui vai ser para a compra do terreno da minha igreja lá para a igreja de crianças, tá bom? Na Bahia pretende fazer quando? Pois é, esse negócio aí agora eu tô diferente. Que dia será? 18 e 19. Sábado e domingo agora, Fran. Vai ser sábado e domingo. Vai ser bom demais, gente. Eu tô empolgada. Valéria falou, criança o tempo inteiro me chamando. Valéria, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei o que é isso, tá bom? Eu tenho 3, eu tive, né? Agora não, são tudo grande. Mas eu tive 3, eu sei que é desafiador, né? O que eu te aconselho? Faz, mesmo com as crianças ao vivo ali, eles te chamando, parando, sendo estressante, como eu já vi vários alunos fazerem, ok? E depois você vai pegar a gravação e fazer com mais calma, tá? Fazer com mais calma, aí você faz quando eles estão dormindo e tudo. Mas se organiza para fazer, porque, inclusive, presta atenção, o que você vai viver lá, você vai mudar a história da vida dos seus filhos. Olha que forte. O que você vai viver lá vai mudar a história da vida dos seus filhos. Porque a sua programação você está passando para os seus filhos. Se você é rejeitada, você passa para o seu filho a rejeição, mesmo que você não queira. Se você é abandonada, você passa o abandono para o seu filho, mesmo que você não queira. Se você é uma pessoa medrosa, você passa o medo para os seus filhos, mesmo que você não queira. Você está entendendo como é forte isso? Ó, sábado e domingo, Fran, a partir de 8 horas da manhã, então vai ser o dia inteiro e no domingo termina 18 horas. Eu fui para São Paulo, gente, ano passado, foi uma benção, né? Mas agora, eita, Fran falou que vai poder fazer, então bora, Fran, vai ser muito, muito incrível. Você vai ver, você vai ficar impactada. Na verdade, todas as pessoas que fizeram os treinamentos dentro da jornada que eu trago, elas ficam muito mais impactadas do que eu falei. Eu falei assim, por que você não falou que era isso? Eu falei, porque eu não consigo explicar.
direcionar o negócio. Eu falo que é um divisor de água, mas o povo não entende isso. Que bom, tá tudo com saúde, Valéria. Coisa boa é ter filho com saúde. Eita, coisa boa. Os meus também eram assim, minha filha. Mas agora tá tudo grande. Eu tenho Abraão de 25, que casou. Tá morando na casa dele, né? Eu tenho o Davi, que tem 18. E eu tenho o Israel, que tem 15, com a cabeça de 80. Eita, Deus. Presencial no Rio eu tô negociando ainda, Nana. Mas eu vou ver direitinho. E aí a gente vai trabalhar. E esse ano, eu creio que vai ser um ano muito precioso. Louvado seja Deus. Então, meu povo, além de você investir na sua vida, você vai estar investindo no projeto da igreja. Sumaí, eu quero investir no projeto da igreja, mesmo que eu não faça parte, que eu não vou fazer. Eu quero investir com 50 reais, com 20 reais, com 10 reais e tal. Você me fala também que eu passo o Pix lá do projeto da igreja do terreno, tá bom? Gente, invista em terra boa. Nesse início do ano, eu faço uma oferta em várias áreas da minha vida. Lembra que eu falei isso? Eu faço uma oferta em prol da minha vida espiritual, em prol da minha vida emocional, em prol da minha vida física, em prol da minha família e em prol da minha vida financeira e profissional. Então eu escolho pessoas que eu quero ofertar na vida delas e eu oferto na vida dessas pessoas em prol das 5 áreas da minha vida. Então eu dou nome para minha semente. Então, gente, essa terra, né, de construir uma igreja para as crianças, é uma terra muito próspera, né? Uma terra abençoada, uma terra produtiva. Então, invista, né, nessa terra aí produtiva, invista, porque vai fazer toda a diferença, viu? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, nós estamos aqui de novo no nosso devocional. Deus vai ministrar o nosso coração, vai falar conosco. Então, façam sua inscrição, tá bom? Vai ser ao vivo e online pelo Zoom. Beijo no coração de vocês, tamo junto.